E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom aqui, hoje falando de um tema que é importantíssimo para o nosso conhecimento bíblico, para o nosso crescimento bíblico. E eu tenho certeza que vai ser de muito acréscimo para as nossas vidas. Você que já está assistindo, né? Por favor, compartilha, tá bom? Manda aí para mais pessoas, avisa aos amigos que a gente já iniciou, para que a gente possa ter o máximo de pessoas sendo abençoadas aqui por esse tema, por essa live, né? Um dos temas que muitos alunos de teologia, eles padecem muitas vezes ao entrar no curso e perceber que esse tema, essa matéria, ela faz parte lá das matérias finais do curso. Isso entristece muita gente que fala: poxa, eu queria entrar já estudando exegese, eu queria já entrar aprendendo a escavar, mas é porque é um tema que ele exige um certo conhecimento de homilética, exige conhecimento hermenêutico, exige conhecimento um pouquinho dos originais também, de você estar ali cavando dentro dos originais. Então exige algumas matérias que são precursoras da exegese e que obviamente não vai ter como a gente falar de exegese aqui hoje em sua profundidade. Eu não sei se vai dar para a gente terminar tudo hoje, se não der a gente termina na terça-feira, tá bom? A gente divide em duas lives para a gente não fazer com pressa, para a gente não fazer acelerado. Mas não vai dar de qualquer forma para a gente escavar tudo que dá para escavar dentro da exegese, até porque o momento, o ambiente aqui, o tempo é curto, né? O fato do distanciamento físico também dificulta um pouco o estudo dessa matéria, mas nós queremos dar pelo menos uma noção exegética dentro dessa aula, ou dessas, né? Se a gente não terminar hoje, a gente continua na terça-feira. E o nosso alvo é dar uma noção de exegese, uma noção exegética, para que você consiga já usar algumas ferramentas básicas e conseguir extrair de dentro do texto. Tem muita coisa que está lá, muitas vezes aos nossos olhos, e a gente não consegue ver. E de repente alguém vem, lê aquele texto, prega naquele texto, e a gente fala assim: poxa, mas eu li isso hoje, como eu não vi isso? Como eu não enxerguei isso se estava bem diante dos meus olhos? Então, essa é a função da hermenêutica, essa é a função da exegese, essa é a função da homilética. São três matérias que andam de mãos dadas, que é justamente te fazer achar essas pérolas que alguns já têm encontrado e que muitas vezes nos leva a se perguntar: mas como eu não consegui ver isso? Como eu não consegui encontrar, né? Essa pérola que estava aí escondida e que agora de repente alguém vem e prega, estava bem diante dos meus olhos. E falando disso, um pensador chamado Schopenhauer, ele tem uma frase que eu acho importantíssima na exegese, que ele diz o seguinte: o segredo não é você ver o que ninguém viu, porque isso é impossível. Eu vou abrir a Bíblia e vou ver o que ninguém viu. Não, isso não tem como. Se pessoas já leram a Bíblia inteira, elas já viram aquilo ali. Então não dá mais para eu pegar a Bíblia hoje na expectativa de ver o que ninguém viu. Isso é impossível. Então o segredo não é ver o que ninguém viu, mas pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que está bem diante dos seus olhos. Olha o final dessa frase, como ela é linda. Então o segredo não está em eu ver o que ninguém viu, mas exatamente em conseguir refletir, pensar, ter uma ideia que ninguém teve a partir desse texto que estava diante dos olhos de todos. Então a ideia não é eu ver coisas misteriosas aqui na Bíblia, não, mas eu preciso aprender mais do que ver, eu tenho que aprender a refletir sobre esse texto de uma maneira que outros não refletem. Eu preciso aprender a pensar ao ler a Bíblia de uma forma que outros não pensam. E para isso eu preciso buscar um conhecimento cultural, um conhecimento histórico, todo um conhecimento que vai me ajudar nessa forma de interpretação, que vai me ajudar a ler as entrelinhas, aquilo que está oculto dentro do texto, nas entrelinhas, nos textos ilativos, né? Essa mensagem que ela é ilativa, onde o texto apresenta uma inferência ao invés de apresentar uma referência. Tem muitos textos que eles não têm uma referência explícita, eles têm uma inferência, ou seja, um texto implícito por trás daquilo que está explícito. E a gente precisa conseguir ver isso. E aí tem
duas maneiras de você conseguir isso, e não é uma competição entre um e outro, não, é uma graduação. Ou seja, essas duas fórmulas, elas têm que andar juntos. A primeira e mais importante delas é a oração. Se você ora antes de ler a Bíblia, se você busca auxílio do Espírito Santo, ele vai te revelar as profundezas de Deus, ele vai te revelar aquilo que está oculto por trás do texto, ele vai te ajudar a ver aquilo que está oculto por trás do texto. Então, a primeira forma de eu conseguir ver algo que está escondido dentro do texto é através da oração, é através da busca pelo Espírito Santo. Então, essa é a primeira maneira de eu conseguir. A segunda maneira, e como eu disse, não é uma escolha, eu não posso escolher essa ou aquela, eu preciso das duas. A segunda forma que eu preciso é estudar. Eu preciso me preocupar em fazer as perguntinhas básicas da hermenêutica, em estudar esse texto, fazendo as perguntas necessárias ao texto, na expectativa de que o próprio texto me responda às minhas indagações, e assim eu tenho as respostas necessárias para que eu consiga fazer uma interpretação exegética do texto. Então a pergunta que já me foi feita hoje, quando eu divulguei o cartaz: pastor, o que é exegese? Exegese, uma palavrinha com X, exegese, ela significa extrair de dentro para fora. Então, exegese é exatamente eu olhar um texto e conseguir extrair dele aquilo que ele tem a me oferecer, extrair ao máximo que ele tem a me oferecer. Por que a gente fala de exegese bíblica? Porque é possível eu fazer uma exegese de qualquer outro texto que não seja bíblico, ou seja, extrair verdades, extrair coisas. O que um advogado faz? Um advogado, ele vai na Constituição, ele vai na lei e ele consegue extrair de dentro daquela lei coisas que beneficiem seu cliente. Isso é uma exegese, se bem que muitas vezes os usuários do direito, os profissionais do direito, eles fazem uma exegese, e muitos pregadores fazem isso também. O que é uma exegese? É justamente o oposto, é o inserir de fora para dentro. Eu sei que parece uma redundância, mas é exatamente isso. Eu pego a minha ideia e tento forçar o texto para falar aquilo que eu queria que ele falasse. Isso é uma exegese. Então, quando a gente olha nas mensagens que temos ouvido nos últimos dias, nós percebemos que nós temos muito mais exegeses do que exegeses, ou seja, tem muito mais pessoas forçando o texto, inserindo coisas no texto, do que pessoas extraindo coisas do texto. Então, o que isso reflete na vida do pregador? Aquele que faz uma exegese perfeita, ele é um exegeta, mas aquele que é o mercenário, aquele que insere suas ideias, que força o texto a falar coisas que não falou, ele é um exegeta, ou seja, ele é um falsificador do texto bíblico. Ele insere ideias próprias, e a gente precisa ter cuidado. Você que prega, você que almeja pregar, você que almeja crescer, o maior cuidado que precisamos ter é nunca forçar o texto a falar algo que favoreça a nossa ideia. Aí eu queria que o texto falasse isso. Não, eu penso assim, eu vou achar um texto que confirme a minha ideia, a minha teoria. E aí você faz uma exegese. Você pega a sua ideia e sai procurando um texto que você consiga forçar aquele texto para parecer que a Bíblia confirma a sua ideia, e às vezes a Bíblia não confirma. Então nós temos que ter esse cuidado, porque nos púlpitos, nos dias atuais, nós estamos tendo uma febre, uma modinha de exegetas, homens que estão forçando textos para falar o que eles querem, que estão forçando o texto para dizer aquilo que eles querem que o texto diga, mas estamos com a escassez de exegetas, estamos com a escassez de pessoas que busquem na revelação de Deus e no estudo teológico formas de interpretação que o permita extrair do texto aquilo que o texto tem a oferecer. Então eu preciso buscar ser um exegeta. E aí qual a primeira preocupação que eu tenho que ter? Eu tenho que entender que eu tenho um distanciamento histórico de mim para quem escreveu. Poxa, tem textos na Bíblia que tem 5.000 anos, tem textos na Bíblia que tem 3.000 anos, 4.000 anos, 2.000 anos. Então há um distanciamento histórico.
Há um distanciamento geográfico. Nós estamos em um país tropical, a maioria desses textos foram escritos em países desérticos, então há uma diferença geográfica muito grande. Nós temos um distanciamento cultural, ou seja, a cultura que eu vivo hoje, ela é completamente diferente da cultura das pessoas que viveram na Bíblia, porque tanto a questão do distanciamento ocidental, oriental, quanto a questão do distanciamento de anos, de séculos, de milênios também. Então nós temos um distanciamento cultural, nós temos um distanciamento linguístico e nós temos um distanciamento religioso, porque nós hoje servimos ao cristianismo. A maior parte dos livros da Bíblia foi escrito com base no judaísmo. Então observe como nós temos muitos distanciamentos entre o leitor e o escritor, e aí eu preciso ter esse cuidado, eu preciso ficar atento com esses distanciamentos, essas coisas, para que eu não faça exegeses. Eu não posso pegar a interpretação que eu dou ao livro de Provérbios e tentar dar ele no livro de Primeiros Reis. Um é poético, o outro é histórico. Eu não posso dar essa mesma interpretação em Isaías, porque é profético. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E hoje eu quero trazer para vocês aqui 10 regras básicas de exegese. 10 passos básicos para você conseguir fazer uma boa exegese e estar tranquilo aí quando você for pregar, quando você for dar um estudo, quando você for falar de Jesus para alguém. 10 passinhos básicos. Então já pega a caneta, pega o papel. Não dá para você decorar esses 10 passos na mente, eu já tentei, não dá, tá bom? Então pega uma canetinha, pega um papel aí para a gente conseguir juntos aprender de Deus. Eu tenho certeza que suas mensagens, seus estudos, tudo que você for falar de Jesus daqui para frente vai mudar. Primeiro passo, para a gente fazer uma boa exegese. O primeiro passo é leia o texto em voz alta, comparando com versões diferentes para a sua maior compreensão. Então nós temos aqui 2 ensinamentos em uma regra só. O primeiro é leia o texto em voz alta. Nós precisamos aprender isso. Aquilo que você fala, ele tende a ser gravado em sua mente com muito mais facilidade do que quando você lê apenas com os olhos. Então, você vai ler para pregar, então comece a ler em voz alta, comece a balbuciar aquilo que você está lendo. Aquilo vai ajudar a tua mente a gravar, a decorar, a guardar no seu coração aquilo que você está lendo, e já vai ser um bom começo. Segunda coisa que está também inserida nessa primeira regra é leia esse texto em muitas versões. Ou seja, compare em todas as versões. Eu sempre digo aqui, você precisa finalizar na versão fiel ao texto original, porque ela vai te dar uma luz, principalmente se é um texto doutrinário, ok? Mas existem coisas que a versão fiel ela vai dificultar para você. Por exemplo, todas as tabelas de medidas pesos e medidas do Antigo Testamento na versão fiel, elas estão em ciclos, elas estão em côvados, elas estão numa série de medidas que para a gente é confuso. Mas quando você pega algumas outras traduções, elas já traduziram isso em centímetros, em gramas, em quilos, em metros, em quilômetros, e isso vai facilitando para você. Outra questão é que as medidas bíblicas, elas estão baseadas em milhas. Nós estamos no Ocidente, aqui no Brasil, por exemplo, nós medimos distância por quilômetro. Uma milha é mais ou menos 1.600 e alguma coisa metros, então assim, ela dá quase 2 quilômetros. Então eu preciso recorrer a versões mais novas para que eu consiga ver uma compreensão de alguns textos. É óbvio que se o texto é doutrinário, eu finalizo com uma versão fiel ao texto original, aqui no Brasil produzida pela Trinitariana, porque ela vai me dar uma alusão daquilo, uma ideia real daquilo que o autor quis dizer, ok? Mas é preciso, tem em mãos muitas versões. Hoje a gente tem a facilidade. Eu tenho um aplicativo no meu celular que tem em torno de 70 versões, né? Tem um outro aqui que acho que tem mais de 100, tem versões de todos os países praticamente, e muitos desses países têm de 5 a 10 versões em um único aplicativo. Então a gente hoje tem uma facilidade tecnológica que te permite consultar esse mesmo texto em muitas versões, com cuidado para aquelas versões que estão modificando o texto. Então é toda uma série de cuidados que você precisa ter aí. E aí eu quero te dar um exemplo. Por exemplo, a gente citou isso aqui na aula de hermenêutica, o texto de Provérbios 8, versículo 17,
que diz assim, ó, eu amo aos que me amam. E aí na Bíblia Almeida Revista Corrigida, que foi a mais conhecida no Brasil, tá assim, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Essa versão, ela deu a ideia de que Deus, ele ouve mais quem ora de madrugada. Mas quando você coloca em outras versões, a versão fiel, por exemplo, ela vai dizer, aqueles que cedo me buscam, algumas outras versões vai dizer, aqueles que têm pressa em me buscar. Então observe como a comparação em versões vai te dar uma luz daquilo que a Bíblia realmente quis dizer, vai te dar uma interpretação mais clara do que o texto realmente está te ensinando. Então, não abra mão de ter muitas versões de Bíblia. Esse é um primeiro passo importantíssimo para que você consiga fazer uma boa exegese. Compare versões. E aí não procure a versão que te agrada mais, procure a versão que é mais clara dentro do texto original. Principalmente se é um texto profético, se é um texto doutrinário, eu preciso ter isso mais perto possível do que o autor realmente disse, para que eu não crie uma exegese, ou eu não crie uma heresia a partir de uma versão bíblica distorcida. Isso é muito perigoso. Segunda regrinha básica, segundo passo para você fazer uma boa exegese: reproduza esse texto com as suas próprias palavras, ou seja, mais uma vez, fale sozinho. Vai pregar, poxa, eu li aqui, eu amo os que me amam e que cedo me buscam, me acharão, Provérbios 8:17. Agora eu preciso repetir esse texto com as minhas palavras. Olha, aquele que ama também é amado, aquele que tem pressa em buscar, ele vai encontrar, ele vai achar, porque ele tem anseio por buscar. Você sabe que eu acabo por criar minha própria versão do versículo, sem fugir do original. Então esse é o segundo passo, você precisa explanar esse versículo com as suas palavras. Por quê? Porque na hora que você for pregar, você não vai poder ficar lá só citando versículos, você vai ter que explicar esses versículos, você vai ter que falar desses versículos em detalhes. Então o primeiro passo que você vai necessitar eu preciso interpretar esse versículo com as minhas próprias palavras, eu preciso saber dar luz, dar clareza a esse versículo, que talvez na minha Bíblia está numa versão mais complexa, numa versão mais fechada. Então esse é o segundo passo para uma boa exegese. Reproduza o texto com as suas próprias palavras, fale sozinho. Vai pregar, prega para o espelho primeiro, pega lá o pente, a escova de cabelo, a escova de dente no banheiro e prega, ensaia a tua mensagem. Pastor, isso não vai anular a revelação? Olha o pensamento que muita gente tem. Isso não vai anular a tua revelação. E aí eu toco numa ferida. Eu falo assim, será que Deus só fala com você no templo? Porque se Deus só fala no templo, nesse tempo de pandemia, então Deus não está falando com ninguém, Ele está em silêncio na terra, porque as pessoas estão em casa. Então eu preciso acreditar que é o Deus que vai me usar no templo, Ele também fala comigo no meu lar, Ele também fala comigo na minha casa. O que eu vou trazer no templo, eu preparo primeiro na minha casa. Então eu preciso crer que o Senhor que vai me usar no púlpito é o mesmo que fala comigo na minha casa, no meu sofá, na minha cama, na minha mesa. Eu preciso crer nisso. Se eu não crer nisso, não fará sentido algum nem estudar em casa. Então toda vez que eu quiser orar, que eu quiser ler a Bíblia, eu tenho que ir para o templo, porque Deus só fala comigo lá. Então isso não anula a revelação, isso é apenas uma forma de você expandir o seu conhecimento, porque a mensagem é de Deus, mas quem passa a mensagem é o homem. E não há nada mais perigoso do que um crente que ele não tem noção do que está falando, ele é despreparado, ele vai pregar e ele vai falando coisa com coisa, ele não prepara nada, e ele fala besteira. Se você vai para 2 Samuel 13, a Bíblia vai dizer que Absalão, filho de Davi, matou seu irmão Aminon, e quando isso acontece, um homem chamado Jonadab, ele sai correndo, ele se apresenta diante de Davi, e ele diz: meu senhor, eu tenho uma notícia para te dar. Absalão, ele acabou de matar todos os seus filhos. Olha uma mensagem mal entregue, o perigo dela. E a Bíblia diz que Davi, ele se contristou, ele e
todos os participantes do palácio rasgaram suas vestes, jogaram cinzas na cabeça, até que chega um outro mensageiro e diz, repreende aquele primeiro e fala, rapaz, que loucura você está fazendo, morreu um filho do rei, você está dizendo que foram todos, o rei está desesperado, achando que não tem herdeiro, quando na verdade morreu apenas um. Então observe o perigo de um mensageiro que não tem mensagem preparada. Ele vai lá e diz, meu Senhor falou com Jeremias para abrir a boca que ele ia usar. Sim, ali era profecia. Eu não programo profecia, eu não ensaio profecia. Profecia o Senhor usa os meus lábios, é diferente. Mas a mensagem não, ela deve ser preparada, ela deve ser estruturada para que ela possa ser entregue da forma correta. Então eu preciso ter isso em mente. Eu não posso vir aqui na frente simplesmente pregar e dizer, não, Deus vai me usar lá na hora, porque se eu sou irresponsável com a mesa do Senhor, Deus não vai ter a responsabilidade de dar sabor a esse alimento mal produzido, que eu estou entregando para os irmãos. Então cuidado com isso, queridos. A Bíblia diz que quando Eliseu, lá em 2 Reis, ele está ali na escola de profetas e sai todo mundo para buscar coisas para preparar comida, vai um jovem despreparado, ele pega uma erva venenosa e joga na panela. Por quê? Porque ele queria alimentar o profeta, mas ele não sabia o que ele estava entregando. E aí Eliseu agora vem, tem que fazer um milagre ali com a farinha, né? 100% milagre de Deus para tirar o veneno da panela. Alguém grita, tem morte na panela. O que aconteceu? Alguém que se dispôs a ser cozinheiro jogou uma erva venenosa dentro da panela. E infectou toda a comida, ia matando uma geração de profetas. Por quê? Porque alguém resolveu entregar um alimento que ele não estava, não tinha capacidade de preparar. Então, meu irmão, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ter muita atenção. Quem tenta ensinar aquilo que ainda não aprendeu, ele prolifera, ele compartilha ignorância e ele multiplica ignorantes. Ele tenta ensinar algo que ele ainda não entendeu. E por ele não entender, ele compartilha da sua ignorância e ele multiplica ignorantes. Antes era só ele que era o ignorante. Aí sai da igreja, tem mais 50 ignorantes junto com ele. Por quê? Ele agora deu cria a ignorantes, porque ele tentou ensinar algo que ele ainda não compreendia. Então a mensagem ela deve ser preparada, ela deve ser estruturada, a mensagem ela deve ser estudada, ela deve ser analisada para quando você subir no altar você não dar erva venenosa. Você não colocar veneno na panela, você não tentar matar uma geração de profetas, uma geração profética com mensagens de alguém que não tinha capacidade para preparar aquele alimento. Se você ainda não está capacitado para preparar alimento, não se meta de cozinheiro. Não pode se colocar em pé para falar quem não quer sentar para ouvir. Não pode ter a ousadia de querer ensinar quem não gosta de aprender. Nós precisamos ter isso em mente. Ou eu sento para aprender, ou eu não tenho o direito de ensinar ninguém. Porque a gente vai para a escola e lá tem um professor que estudou especializado naquilo. Você vai para o médico, você tem doença do coração, você quer passar no cardiologista. Você não vai passar no pediatra para cuidar do teu coração. Você não vai passar no ortopedista para cuidar do teu coração. Amém? Então você que é um especialista. Mas quando chega nas coisas de Deus, a gente vai de qualquer jeito. Não, é para Deus, Deus é qualquer coisa. Como assim? Malaquias 2, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou seu pai, cadê meu respeito? Vocês temem aos homens da terra, mas não temem ao Senhor dos céus. Então, se queremos pregar a palavra de Deus, isso precisa ser feito com responsabilidade. Na obra de Deus não pode existir autodidata. Não, meu negócio é com o Senhor que me ensina, eu não sento para ouvir ninguém. Não, na obra de Deus autodidatas não são admitidos. Obreiros que não têm paciência de sentar para aprender com ninguém, mas amam estar no púlpito ensinando. Você não é digno. Não é digno de estar no altar do Senhor ensinando se você não gosta de sentar para ouvir. As coisas de Deus exigem responsabilidade. Nós podemos matar uma geração colocando veneno na panela em que os profetas vão se alimentar, em que os filhos dos profetas, os futuros profetas estão se alimentando dessa panela que nós estamos preparando agora, desse alimento que nós estamos entregando agora. E tem muita gente que está matando geração profética por entregar um alimento que está contaminado com veneno.
um alimento que está contaminado com exegeses, com verdades próprias, com ideologias do obreiro que ele quer pregar, ele quer ensinar, mas ele não quer parar para ouvir ninguém, ele acha que fazer um curso é um desaforo. Então, queridos, nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos ficar atentos com o que estamos falando e fazendo, porque a nossa geração, essa geração que está surgindo, ela depende desses pais. Nós tivemos pais na fé que nos trouxeram até aqui, agora nós temos uma responsabilidade com filhos, para que quando essa geração se vá, não seja como a geração de Josué, que a Bíblia diz, morreu Josué e a sua geração, e levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem sabia dos seus feitos. De quem era a culpa? Dos filhos que não sabiam? Não, a culpa é dos pais que não ensinaram corretamente. E nós temos uma responsabilidade com a geração de jovens que estão crescendo e que serão obreiros, serão pastores da obra de Deus. Amém? Terceira regra. Primeira, leia o texto comparando com versões, de preferência de voz alta. Segundo, reproduza o texto com suas próprias palavras. Terceiro, observe o contexto imediato e remoto. Isso aqui é muito importante. Observe o que é o contexto imediato. Eu li aqui o versículo 15. Observe o que diz do 10 ao 20, 5 versículos antes, 5 versículos depois. Esse é o contexto imediato. Porque às vezes esse contexto imediato vai te explicar aquele versículo. O que é o contexto remoto? Eu volto e leio todo o capítulo para compreender o que está naquele versículo. Vai ter texto, versículo, único versículo, que para você entender você vai ter que ler o livro inteiro. Porque aquele versículo é uma chave, ele é uma profecia, ele está dentro de um texto que não era profético. E você vai ter que se esforçar com o contexto remoto para ver uma compreensão do que esse texto quer te dizer. Amém? A gente leu aqui nesse texto de Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, que de madrugada me buscam e me acharão. Olha o risco disso. Quanto tempo a gente passou sendo ensinado que aqui é Deus falando em Provérbios 8? Não, quem de madrugada me busca me acha, olha, tem coragem de madrugada, não, Deus só ouve mais se for de madrugada. Aí quando você vai para o contexto remoto, lá para o verso 1 de Provérbios 18, ali não é Deus que está falando, é a figura da sabedoria. Salomão está dizendo, a sabedoria clama pelas portas, e ela diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acham. O que ele está dizendo? A sabedoria está dizendo, todos os que me buscarem, todos os que tiverem anseio por mim, eu vou deixar ser achado. Você vai se tornar sábio se você amar a sabedoria. Esse versículo não pode ser aplicado a Deus, porque senão ele tinha um erro. Quando começa dizendo, eu amo os que me amam, já falhou aqui, porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Então Deus não ama quem ama Ele, Deus ama a todos. Observe como eu aplicar esse texto a Deus, ele é perigoso. Eu aplico um erro bíblico se eu aplicar ele a Deus. Eu digo que o versículo está contradizendo todo o Novo Testamento, mas quando eu coloco esse versículo dentro do seu devido contexto, eu descubro que não é Deus que está falando. É a figura, é um texto poético, portanto é uma figura. A figura da sabedoria está dizendo que ela ama quem ama ela, e quem busca ela vai encontrar. A figura da sabedoria. Outro texto que eu já fui vítima desse texto, você que está assistindo, queridos, por favor, compartilha, tá bom? Usa a sua rede social aí como ferramenta para falar de Deus, para levar o nome do Senhor mais para frente. Não deixe de compartilhar não, tá bom? Vai colocando alguma pergunta, sugestão, aquilo que Deus está falando no seu coração aqui, participa e a gente vai estudando junto aqui. Olha esse texto, eu já fui vítima desse texto. Uma vez eu estava no monte, Isaías capítulo 3, versículo 18 ao 20. Uma vez eu estava no monte e alguém pegou a Bíblia e falou assim, bora ver o que Deus quer falar conosco. Irmão, isso é muito perigoso. E ele abriu a Bíblia e foi com o dedo de olho fechado e parou no texto. Está aqui, Isaías 3, versículo, foi o versículo 18 que ele leu. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Versículo 17. Versículo 17 que ele leu. Versículo 17, ele foi lendo até o 20.
E aí ele abriu aqui e leu, e olha o que o texto diz: portanto o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, e os diademas, os enfeites de braço, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, e os anéis, e as joias, os pendentes de nariz. E ele vai falando tudo o que seria tirado. O texto 18 da tradução da Arca, que não foi a mesma que ele leu lá, mas quando você pega isso aqui no texto original, inclui touca, né? No texto original, acredito, uma das palavras que fala de manilhas, de outras palavras, efeitos de ligas, rodezinhas. Você vai no texto original, está escrito toucas. E a pessoa abriu e disse: olha aqui, o Senhor está mandando tirar as toucas. E era umas 3 horas da manhã. Um frio, meu Deus, parecia que a gente estava no Polo Ártico. E aí, 3 horas da manhã, frio no meio do mato. Diz: não, Deus está mandando todo mundo tirar a touca. Está aqui dizendo que o Senhor vai tirar as toucas. E a gente foi obrigado a tirar aquelas toucas, porque Deus estava mandando tirar as toucas. Aí quando a gente vai para o contexto, Isaías capítulo 3, é uma lamentação profética que começa no capítulo 2. Uma lamentação onde o profeta está dizendo: vocês serão levados cativos, olha, o povo que vai oprimir vocês vai arrancar tudo, vai tirar de vocês suas toucas, vai tirar, sim, é o Senhor que vai permitir, mas como punição, é uma lamentação. O profeta está lamentando que nem as toucas eles poderiam usar para aquecer o frio. Então ele está dizendo: vocês serão tão oprimidos que no frio não poderão usar as toucas. E observe que o profeta está lamentando a opressão que o povo sofria lá, e a gente foi oprimido no monte. A gente foi obrigado a tirar a touca porque aquele obreiro leu e disse: não, Deus está mandando tirar as toucas. Então, queridos, nunca crie doutrina a partir de textos isolados. Verifique o contexto, volte um pouco antes, vai um pouco mais, avalie se é realmente aquilo que o texto está dizendo, avalie qual a linguagem daquele texto. Nós precisamos respeitar o contexto, porque senão a gente vai estar fazendo exegese, a gente vai estar aplicando interpretações que não são corretas, interpretações que não são bíblicas, forçando o texto a dizer coisas que ele realmente não falou. E a gente precisa ter responsabilidade com isso. Eu não posso forçar o texto a falar aquilo que eu quero que ele fale. O texto, ele tem o seu próprio texto. A Bíblia, ela se explica com Bíblia, ela se interpreta com Bíblia. E o primeiro passo para isso é eu respeitar o contexto. Tem coisas que eu não vou precisar ir no dicionário. Eu só basta ler o texto inteiro, ao invés de ficar lendo um versículo, de ficar abrindo a Bíblia e abrindo um versículo aleatório e diz: pronto, Deus falou comigo. Ora, esse versículo falou comigo, então bora ler o texto inteiro para eu entender esse versículo. Se esse versículo é uma fala de Deus para mim, então eu preciso entender exatamente o que esse versículo está dizendo, para que eu entenda o que Deus está falando. Ou do contrário, Deus falou e eu não ouvi. Deus falou uma coisa e eu entendi outra. Resolveu o quê? Adiantou de quê? Então respeite o contexto. Busque o contexto, o imediato e o remoto. Aquilo que está do lado e aquilo que está distante. Porque vai ter textos que estão no Antigo Testamento que são explicados no Novo. Você vai para as semanas de Daniel, aquilo é explicado em Apocalipse. Tem porções em Mateus, em Tessalonicenses, em Zacarias. Então nós precisamos procurar esse contexto, demais textos que falem do mesmo assunto, para que eu consiga dar uma interpretação correta daquilo que a Bíblia está ensinando. E isso é uma exigência para quem se propõe a falar de Deus, para quem se propõe a falar da Bíblia. Amém? Quarto passo: verifique a linguagem do texto. Esse texto é uma profecia, ele é um texto histórico, ele faz parte da lei, ele é uma poesia, é um texto doutrinário, a exemplo das cartas paulinas. Eu preciso compreender a linguagem do texto. Você quer ver um exemplo? Quando a Bíblia fala em um texto histórico, segundo os reis, Elias saiu e foi para ali junto do rio. Texto histórico, esse rio é literal.
Mas quando eu vou para um texto profético e fala de rios, exemplo das águas do rio que corria do trono de Deus, de Ezequiel 47, a Bíblia não está falando de rios literais, mas rios em um texto profético, ele representa a palavra. Ou melhor, águas em texto profético, ele representa a palavra. Rios representa o mover do Espírito Santo. É a mesma coisa, parece ser, mas não é. Toda vez que eu encontro águas em texto profético, está falando de palavra. Toda vez que eu encontro rios em texto profético, está falando de mover do Espírito Santo. Quando eu encontro mar em texto profético, o rio corria para o mar. Mar fala do mundo, fala de nações, fala de multidões. Quando eu encontro uma profecia para a terra, em textos proféticos, está falando especificamente de Israel. O Senhor vai mover na terra, o Senhor vai lá na terra, está falando de Israel. Mas se eu encontro a terra em um texto histórico, é o planeta Terra. Então observe como uma coisa muda de um texto para o outro. Se eu não consigo entender qual é a linguagem desse texto que eu estou lendo, eu vou dar a ele interpretações que não são corretas. Eu vou dar a ele interpretação literal a um texto que era profético. Eu vou dar, num texto poético, onde tudo é figurado, eu vou dar esse texto interpretações literais ou interpretações proféticas, e às vezes elas são uma poesia. Então, eu preciso ter em mente qual é a linguagem desse texto. Esse texto foi escrito para quê? Para ser uma poesia? Ele é uma profecia? Ele é uma história? Se ele é uma história, ele é literal. Se ele é uma história, na maioria das vezes ele não é doutrinário, ele está ali apenas para relato histórico, para servir de sombra, para que eu compreenda aquilo que estava por acontecer no Novo Testamento. Então existem coisas na Bíblia que estão ali unicamente para o nosso conhecimento, é histórico. Não quer dizer exatamente que ali tem uma doutrina estabelecida, não. Às vezes a ordenança que está naquele texto é apenas um relato histórico de um profeta falando para aquela geração, para aquele momento, para aquele rei, e que não se aplica a nenhum momento ou outro da história. Então entender a linguagem do texto é importante. Por que muita gente tem confusão com a escatologia? Porque quase tudo em escatologia é alegórico, quase tudo em escatologia é figurado, mas as pessoas leem Apocalipse, elas querem interpretar isso de forma literal. Elas querem interpretar isso de forma, não, o dragão realmente surgindo com 7 cabeças, com 10 chifres, com uma cauda enorme, saindo fogo pela boca. As pessoas querem interpretar isso tudo literal, querem interpretar isso tudo de uma forma que represente aquilo que está escrito do jeito que está escrito, e é um texto profético, é um texto alegórico, é um texto representativo. Eu preciso conhecer a linguagem do texto para que eu compreenda o que esse texto está tentando me ensinar, o que esse texto está tentando falar comigo. Então, meu irmão, esse texto é uma história, ele é um relato de um milagre, ele é uma parábola, porque se ele é uma parábola, ele tem uma interpretação outra, tudo dentro da palavra representa outra coisa, nada ali é literal. Então, ele é uma parábola, ele é um ensino. Se é um ensino, é para quem? Foi para Israel? Ou é para os irmãos da igreja primitiva? Ou esse ensino é para mim, na condição de igreja contemporânea? Então, ele é uma doutrina. Essa doutrina, ela era universal ou ela era local? É uma profecia, e aí eu preciso das perguntinhas básicas, né? Quais as perguntinhas básicas da profecia? Para quem e para quando? Era uma profecia para quem ela foi direcionada? Era para nós? Ou era só para Israel? Ou era para uma nação específica? Se essa profecia era para nós, poxa pastor, era para mim, então é para quando? Porque se eu descubro para quando, eu posso descobrir se essa profecia já se cumpriu, se essa profecia está se cumprindo, ou se essa profecia ainda vai se cumprir. O que a gente teve no início do coronavírus, logo quando chegou aqui no Brasil? As pessoas pegando textos de Isaías, que era especificamente para Israel, para aquele tempo, mas que parecia se encaixar no nosso tempo, e as pessoas pegavam esses textos e começaram a compartilhar no WhatsApp, dizendo aqui, a Bíblia já falava do coronavírus. Quantos de nós, eu acredito que todos receberam um texto no seu WhatsApp,
Pegaram o texto de Zacarias, pegaram o texto de Mateus, pegaram textos proféticos e dizem, olha que a Bíblia profetizou o coronavírus. Não, a Bíblia diz que nos últimos dias teriam pestes, que nos últimos dias teriam doenças, que nos últimos dias teriam pragas. É a única coisa que a Bíblia profetizou sobre coronavírus, é que haveria doenças no final. Mas não há uma profecia na Bíblia que seja direcionada para o coronavírus. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque não fazem as perguntas básicas. Poxa, eu identifiquei, é profético, pastor. Eu já sei a linguagem, mas era para quem? Era para quando? Porque de repente eu estou aplicando para mim e para agora. E não era nem para mim e nem para agora. Então, queridos, tenha em mente essas perguntinhas básicas. O que o contexto desse texto diz? O que os versículos anteriores e posteriores diz? Olha, comece a se perguntar qual a linguagem desse texto, o que esse texto realmente está dizendo. Quem escreveu esse texto tinha qual propósito? Era para fazer uma poesia, uma história? Era para fazer o quê? Então, observe que tudo isso vai interferir nas nossas mensagens, porque se eu leio erroneamente, eu vou pregar de forma errada. Se eu tenho problemas na leitura, eu vou ter problemas na mensagem. E uma mensagem errada, ela pode matar uma geração. Porque uma mensagem hoje, ela vira hinos, que vira novas mensagens, que viram novos hinos. E em questão de um mês, ela já está, aquela verdade, né? Uma verdade relativista, ela já está impregnada no país inteiro. Então isso é muito perigoso. Ok? Quinto passo aqui para você fazer uma boa exegese. Pesquise o significado exato das palavras. Eu preciso saber exatamente o que essas palavras estão dizendo. O que essa palavra realmente quer dizer? Vai ter coisas que a gente não vai conseguir interpretar a partir do significado simplesmente do português que está aqui. Não, você vai precisar recorrer a alguma coisa mais original. Vai ter texto que você vai precisar recorrer a algumas coisas mais específicas, algumas coisas mais voltadas ao grego, ao hebraico, ao aramaico, recorrer a alguém que tem esse conhecimento, recorrer a um dicionário que te ofereça essa interpretação. Pesquise o significado. A gente falou aqui no estudo de hermenêutica a respeito do soar do galo, de Marcos 13, versículo 25, onde Jesus falou assim com Pedro, olha, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E aí a Bíblia lá na frente vai dizer assim, quando Pedro acabou de negar Jesus 3 vezes, o galo cantou. E aí nós provamos aqui em hermenêutica que naquela localidade ali, no entorno do templo, não poderia ser criado galo animal. E se ali não tinha galo animal, qual é o galo que Jesus profetizou? Qual é o galo que cantou? E a gente buscou aqui nos originais a palavra lectrofonia, que é a palavra que foi traduzida por galo. Na verdade, ela quer dizer soar do galo, e não exatamente um galo. Soar do galo era a forma como era chamado o toque de trombeta das 3 horas da manhã, onde o soldado tocava às 3 horas da manhã, como uma forma de despertar, assim como a Igreja Católica hoje ela toca o sino às 6 horas da manhã, havia um toque de trombeta às 3 horas da manhã. Naquele horário havia troca de turno dos guardas, muita gente acordava para ir trabalhar já de madrugada, porque como não tinha energia, eles dormiam muito cedo, eles dormiam por volta de 6h30, 7 horas da noite. Então 3 horas da manhã era a hora do despertar, era o soar do galo. E a gente estudou isso aqui, hermenêutica. Volta lá na live de hermenêutica, a gente vai ter isso bem explicadinho. Na segunda live, hermenêutica parte 2, a gente explicou isso aqui. Então observe como a interpretação original de um texto, ela nos dá outra ideia, ela nos faz compreender de forma especial aquilo que o texto quer dizer. E a gente precisa aprender a recorrer a essas interpretações originais. Um dos textos que mais se tem feito exegeses em nossos dias é o texto de Mateus 19, 24. E o que diz em Mateus 19, 24? Jesus ele fala assim, olha, é mais fácil um rico passar no fundo de uma agulha, um camelo passar no fundo de agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil
um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Pelo menos é essa a tradução que está em todas as versões em português e na maioria das traduções ocidentais. Essa tradução que chegou até nós. E aí os exegetas, os exegetas brasileiros, na tentativa de explicar esse texto, falam assim, não, mas Jesus não estava falando de uma agulha. Ele fala de uma porta lá do templo, da porta da saída da cidade, uma portinha que chamava agulha, e os camelos tinham dificuldade de baixar o pescoço para passar. Ora, Neemias descreve o nome das 12 portas de Jerusalém. Nenhuma delas se chama agulha. Se você pegar todos os fundos históricos e geográficos de Jerusalém, não consta uma porta chamada agulha. Então tem toda uma interpretação ideologizada, não sei nem se essa palavra existe, né? Ideologizada, ela é grande, né? Uma interpretação a partir de minhas próprias ideias, porque eu não consigo compreender o texto. É um erro gravíssimo. Ah, mas Jesus não ia falar algo tão grotesco. De fato, não. Então precisa voltar lá nos originais. E quando eu vou para o grego, eu descubro duas palavras que elas são quase idênticas. Quase idênticas. Uma é camelo, a outra é camilo. Observe como elas são idênticas, uma letra. Uma foi transliterada para a letra E, a outra foi transliterada para a letra I. Camelo ou camilo. E aí quando você vai no original, a palavra que está lá não é camelo, é camilo, com I, transliterado para I. Obviamente que o I não é uma letra grega. E aí, quando a gente vai nesse original e percebe que tem uma letrinha diferente no original, a gente volta para o significado. O que quer dizer camelo? Camelo quer dizer camelo, de fato camelo. Mas camilo quer dizer nó. Parece igual, mas tem uma interpretação completamente diferente. Então, se o que está no original é camilo, o problema não está na agulha, está no camelo. O que Jesus realmente fala no original é mais fácil passar um nó pelo fundo de uma agulha, e ali a palavra que é traduzida por agulha, ela é literalmente agulha, fazendo menção a agulha cirúrgica, agulha de cirurgia. Não tem nada de errado com agulha, não é porta, não é nada, agulha ali é agulha. Então o problema não está na palavra agulha, está na palavra camelo, porque não é camelo, é camilo, e camilo é nó. Jesus está dizendo, é mais fácil passar um nó pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha como a busca pelo original traz luz ao texto. Porque você faz um nó na linha. Quem é costureiro, minha esposa é costureira, eu vejo ela fazer um nozinho na linha, exatamente para quê? Para que a linha não passe pelo fundo da agulha. Então a costureira vai lá, ela passa, faz aquele nozinho, então a linha passa toda, mas quando chega no nó, ela trava. E Jesus está dizendo, é mais fácil aquele nó atravessar do que um rico entrar no reino do céu. Então, observe que o texto dentro do seu original, ele ganha outra vida, ele ganha outra luz. Então, muitas vezes, quando a gente não conseguir uma explicação dentro do português, pastor, eu li todas as versões e todas me deu uma interpretação diferente. Ora, se todas te deu uma interpretação diferente, nenhuma explicou verdadeiramente o texto, você precisa recorrer ao texto original. E o texto original pode ser encontrado em grego, no caso do Antigo Testamento, do Novo Testamento, pode ser encontrado em hebraico, no caso do Antigo, mas mesmo no Antigo você tem Esdras, você tem porções de Daniel, que é escrito em aramaico. Então, existem línguas originais onde a gente pode recorrer a esses casos. Agora, você vem aqui para o Brasil, e nesse texto de Mateus 19, 24, do camelo no fundo da agulha, e aí eu não culpo os pregadores, porque está na Bíblia, é um erro de interpretação, não é culpa de nenhum pregador, mas 99% vai dar que Jesus está falando de uma porta em Israel. E o que é isso? É síndrome de papagaio. Ele ouviu alguém falando, ele sai repetindo. Bastava uma pesquisa rápida para ele entender, aprender que não há uma porta em Israel que é chamada de agulha. Então, quando eu compreendo isso, quando eu entendo isso, quando eu vou no original buscar a verdade disso, eu paro de repetir o que os outros estão falando.
eu simplesmente começo a pregar o que a Bíblia diz. Então vamos repassar esses primeiros 5 passos, vou deixar os outros 5 para terça-feira que vem, tá bom? Já está dando 5 horas da tarde ali, a gente vai deixar esses outros 5 para terça-feira, falando de 10 passos para fazer uma boa exegese. Quais foram os 5 que a gente viu hoje? Leia o texto em várias versões, de preferência em voz alta, ok? Segundo, reproduza o texto com suas próprias palavras. Você precisa conseguir traduzir esse texto, explicando ele sozinho em casa, para que você consiga falar isso em público. Terceiro, observe o texto, o contexto imediato e remoto. Leia os versículos que estão no entorno daquele versículo que você está lendo, porque esse contexto vai te ajudar a ter uma verdadeira compreensão. Quarto, verifique a linguagem do texto, se esse texto é profético, se ele é poético, se ele é histórico, se ele é doutrinário. Você precisa entender a linguagem desse texto para não dar a ele uma interpretação que não é real. Quinto, pesquise o significado exato das palavras. Se as traduções em português, as muitas versões não estão te ajudando, você precisa recorrer ao original para não correr o risco de fazer uma exegese, não correr o risco de repetir o que outros estão falando e você sair por aí reproduzindo heresias, reproduzindo mentiras, reproduzindo ideias que alguém teve na cabeça e apresentando isso como história. Porque de repente, ao apresentar isso como história, você comete um erro gravíssimo e lá na sua plateia pode ter alguém que conheça a história, que conheça a interpretação real. E aí você está achando que está abafando e a sua mensagem está sendo recusada. Então, queridos, um ponto de erro dentro da mensagem é erro. Um ponto de interpretação errada na leitura vai te levar a uma hora de mensagem inteira errada, porque ela baseou em um ponto de interpretação incorreta. Então, se você vai pregar a palavra de Deus, tenha a responsabilidade, estuda, busca, leia. Não dá para ensinar se você não gosta de aprender. Nós precisamos compreender isso e obedecer essas verdades, essas regras, se queremos ter uma boa palavra, uma boa mensagem que leve as pessoas para mais perto de Deus. Amém? Por hoje é só. Terça-feira nós estamos de volta falando aqui ainda de exegese bíblica com mais 5 passos que vão abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus.